Nas últimas 3 semanas, nós estamos trabalhando com os vírus, que são micro-organismos super simples, que mal são considerados seres vivos, algo que é muito relevante para a nossa realidade atual. Afinal de contas, a nossa rotina foi completamente modificada por um deles, certo? O Covid-19 é um dos representantes do grupo dos vírus. Então, primeiro nós trabalhamos a estrutura dos vírus, como eles genericamente são formados. Depois nós demos uma olhadinha nas vacinas, que são um método mais eficaz para nós combatermos as doenças causadas pelos vírus. E depois eu pedi para vocês fazerem um levantamento de doenças causadas por vírus. Cada um de vocês tinham que levantar 3 doenças, formas de prevenir, se existia uma vacina ou não. Depois eu pedi para que vocês fizessem a leitura de um texto para que a gente comparasse a forma de tratamento de um vírus e de outras doenças, como por exemplo doenças causadas por bactérias, e por que as doenças virais não podem ser combatidas por antibióticos, por exemplo. A ideia dessa semana é fazermos uma retomada nessas últimas atividades, mesmo porque não foram todos os alunos ainda que conseguiram cumprir todas as atividades, e repassar com vocês alguns pontos que eu percebi que estão ainda frágeis a respeito das respostas que vocês passaram para mim. E eu vou começar retomando como é que é a estrutura de um vírus. Eu vou fazer a inversão da câmera, só um minuto. Este aqui é um modelo genérico de um vírus. É um modelo simples, um esquema simples, mostrando para vocês as duas partes principais que um vírus é formado. Então, na parte mais interna, quase nuclear dela, mas não tem divisão, nós temos o material genético. É ele que é responsável, como por todos os outros seres vivos, por todas as informações que esse cara precisa para existir. Em volta do material genético, nós temos o que chamamos de capsídeo. Essa é uma estrutura de proteção para esse vírus. Alguns vírus, não são todos, ainda podem apresentar um envelope. Lembrando que o capsídeo geralmente é formado por proteínas e esse envelope geralmente é formado por lipídios. E essa aqui é uma parte importante que eu quero que vocês lembrem quando a gente voltar a tratar a respeito do Covid-19. Os vírus são organismos tão simples que eles não possuem nem aparato celular. O que isso quer dizer? Que eles nem possuem células. Por conta disso, eles não têm todo o aparato necessário para fazerem alguns processos que a gente espera que os seres vivos façam. Por conta disso, alguns cientistas nem acreditam que os vírus possam ser considerados como seres vivos. Outros ainda, na verdade quase a maioria, diz que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa dizer que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios? Vamos explorar cada uma das palavras aqui. Parasitas, lembrem-se, interações ecológicas, são os seres que exploram seus hospedeiros, tirando deles a forma de sobreviver. Alguns podem só tirar nutrientes e no caso dos vírus ainda há a exploração das células. Intracelular, dentro das células. Então, esses caras precisam viver e parasitar dentro das células. Por que obrigatório? Porque sem esse movimento, sem a exploração, o parasitismo dentro da célula, esse cara não consegue viver. Literalmente, não é capaz de fazer o básico do metabolismo para ser um ser vivo. Lembrando da teoria celular, em que dizia que todos os seres vivos precisam ter célula, o vírus já é barrado aí, né? Uma vez que ele não apresentar célula, nós já começamos a duvidar se esse cara pode ser considerado mesmo um ser vivo. E nós temos ainda alguns outros inconvenientes. Lembrando que os seres vivos precisam ser capazes de se reproduzir. O que isso quer dizer? Fazer com que o seu material genético perpetue. Se eu não passar a minha característica para frente, é como se eu nem tivesse existido, lembram? Então, o vírus deveria ser capaz de se multiplicar. Ele é, mas só se estiver dentro de uma célula. Então, se ele não estiver hospedando, parasitando uma célula, ele não é capaz, ok? Como é que ele vai se comportar no meio, então? Como se fosse uma partícula qualquer, tá? Uma partícula inteligente formada de DNA, uma vez que o DNA é uma molécula. Era essa palavra que eu queria.
Então, o DNA é uma molécula com informações. Uma das únicas que a gente conhece que é capaz de fazer isso, diga-se de passagem. Então, ela transmite informações a respeito de quem é aquele ser, ok? O que pesa a favor do vírus? Justamente o fato dele ter DNA. Nós só conhecemos uma molécula tão inteligente assim em seres vivos. E outra coisa, ele é capaz de evoluir, mudar, que também é um requisito para os seres vivos.